Companheiro, nunca antes na história desse país alguém falou mais bobagem do que eu. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, os votos de ontem, mais duros do que a própria sentença em primeira instância, votos baseados na ideia de que a responsabilidade da autoridade diante do respeito à lei é maior quanto maior for o seu cargo, são votos que podem ser vistos como um recado à República? São, sem dúvida, um recado aos governantes de forma geral, não apenas a quem estava sendo julgado naquele momento. Agora, você sabe que ontem eu conversei com muita gente, ontem foi um dia de todo mundo falar com a área jurídica, né? Todos os jornalistas, independentemente da sua área, ontem estavam ligando para as fontes jurídicas. O que eles estavam me dizendo, uns detalhes que eu queria contar aqui para o nosso ouvinte da CBN, é que se fala que os advogados têm 2 dias para, depois do acórdão, para apresentar os embargos de declaração, né? Agora, nessa altura dos acontecimentos, todo mundo já sabe que embargo de declaração apenas esclarece pontos obscuros, uma palavra ou outra que não foi bem usada. Ontem mesmo o advogado Cristiano Zanin já disse que no parágrafo 180 tem uma expressão transferência de propriedade que está imprópria. Enfim, ele pode pegar nesse ponto, mas os embargos de declaração são mais fáceis de serem respondidos. Mas não é apenas 2 dias, sabe? Porque eles têm, os advogados, têm 10 dias para conhecer os autos eletrônicos, para abrir os autos eletrônicos. Se eles demorarem a abrir, porque a partir do momento que abre, há uma comunicação da abertura... Automática, né? Automática. Então, se eles têm 10 dias para abrir, então eles podem ter os autos eletrônicos, mas se eles não entrarem nos autos eletrônicos por 10 dias, eles têm esses 10 dias a mais. Então, só depois de aberto, eles têm 2 dias para apresentar o embargo. Portanto, na verdade, eles têm 12 dias. Mas isso prolonga o tempo, vai demorar muito a que se julgue os embargos de declaração. Quem conhece o ritual do TRF4, que é muito rápido, muito ágil, diz que não, que pode no final de fevereiro, começo de março, esses embargos já terem sido votados. Se eles estão votados, a ordem ontem dada, inclusive, pelo presidente da 8ª turma, Leandro Paulsen, é de que, exauridos, portanto, os recursos ao próprio tribunal, que o juiz de primeira instância execute a ordem da condenação, ou seja, a ordem da prisão fechada, a prisão em regime fechado. Então é isso que acontece. Isso significa que Lula vai ser preso no começo de março? Não. Não necessariamente, porque também tem os recursos. Agora, os recursos, também me disse uma autoridade do judiciário, muito importante, essa pessoa me disse o seguinte, o recurso, a gente fala assim, tem como recorrer, mas não pode recorrer sem fundamento. Se houver fundamento, aí o tribunal pode acolher o recurso, mas ele pode não conhecer do recurso, como eles gostam de dizer, né? Porque se o recurso não tiver um embasamento. Então, o desafio grande agora de todo o corpo jurídico da defesa do presidente Lula é procurar pontos que sejam sólidos nessa questão, porque o que se encurtou muito o espaço para eles agirem é o fato de não ter havido divergência entre os 3 juízes, né? Os 3 desembargadores de ontem. Trabalhar em cima da contradição dos juízes. Se fossem embargos infringentes, aí o tempo de recurso é muito maior, a análise é mais complexa. Então, os embargos de declaração são análises mais simples e podem ser tomadas decisão mais rápida. Em relação a inelegibilidade é a mesma coisa, a partir desse momento que encerra-se esse período, ele está inelegível hoje, na verdade, né? Então, fica a discussão dos embargos. Mas os embargos de declaração, na verdade, eles não têm, quando tem unanimidade, os embargos não têm nem efeito suspensivo, ou seja,
o tribunal é que já decidiu, em decisão anterior, não foi ontem tomada, que executa a pena apenas depois de esgotar todos os recursos no tribunal. Mas, concretamente, pela lei, os embargos de declaração não têm efeito suspensivo. Então, a pena poderia começar a ser executada agora. Então, esse é a confusão, a informação atualizada, porque eu andei conversando aí com juristas. Mas você perguntou sobre o teor do recado dado ontem pelo tribunal, né? Então, o que o Gebra Neto, o desembargador Gebra Neto, que foi o relator, falou de forma muito clara, né, o fato de se alguém ser presidente da República ou ter exercido esse cargo torna toda a responsabilidade muito maior, porque ele concentrou e galvanizou as esperanças. Ele recebeu o voto do cidadão, ele recebeu o privilégio, a autoridade de administrar o país. Então, por isso, a sua responsabilidade é muito maior do que qualquer outro cidadão. Então, nesse caso aqui, foi a partir desse raciocínio que ele falou da alta culpabilidade, né, do ex-presidente Lula. E aí, tanto o Leandro Poulsen quanto o Vitor Laus repetiram essa mesma tese, a tese de que o governante, o que chega na presidência, tem que ter uma responsabilidade muito maior. E aí isso nos coloca na seguinte situação de uma coisa que até a Sérgio Abrão estava falando agora há pouco, essa contradição, essas lacunas que existem na legislação brasileira, né? E uma questão é importante, essa lacuna, essa situação, que eu até hoje num artigo chamei de labirinto eleitoral, é o fato de que alguém que é réu não pode ser presidente da República, mas o réu pode se candidatar. Nesse caso, como ele está condenado em segunda instância, a possibilidade dele de se candidatar é muito pequena, porque o TSE pode simplesmente não aceitar o registro da candidatura que o PT está insistindo que vai fazer. Mas fica numa situação complicada, pensando hipoteticamente, alguém que seja eleito, que tenha aceito de alguma forma liminar, mantenha a sua candidatura, seja eleito. A partir do momento que ele é empossado, a pessoa é empossada, todos os processos anteriores cessam, né? São suspensos por um tempo, porque ele não pode ser julgado por ato cometido antes do seu mandato. Então fica numa situação estranha. Essa é a lacuna da lei, é isso que o judiciário brasileiro tem que responder para impedir que se o presidente não pode ser réu, também não pode se candidatar a presidente, não é? E no caso, ele é condenado em segunda instância e réu em vários outros processos. Essa é a situação complicada do presidente da República, então, do ex-presidente da República. Mas o que aconteceu ontem foram votos muito técnicos, muito embasados. Cada um deles, principalmente o relator, que tem o papel de fazer o voto mais extenso, ele pegou uma por uma das alegações da defesa, todas as preliminares, e mostrou como elas não se sustentavam. E depois mostrou todas as provas, a sequência das provas, diretas ou indiretas, materiais ou testemunhais. Colocou todas as provas, mostrando claramente que o argumento de que o ex-presidente Lula foi condenado sem prova não se sustenta. Isso era o discurso que ele fazia em relação ao julgamento do primeiro grau, criticando o juiz Sérgio Moro como se ele fosse o responsável por persegui-lo, fosse uma briga entre Moro e Lula. E aí ontem o que aconteceu aqui? 3 juízes de forma unânime confirmaram a sentença do Moro, a condenação que o Moro proferiu, mais do que isso, ampliaram a pena, aumentaram a pena. Aumentaram ainda a pena, exatamente. Bom, muito obrigado, Miriam, pela análise. A gente volta a conversar amanhã. Até mais. Até mais.